Vim aqui trazer louro para passear, não sei se dá para ver ali no fundo, né? E nessa, eu tô lendo a palavra do Senhor. Eu tô lendo em Deuteronômio, capítulo 18, a partir do versículo 15. O Senhor, teu Deus, te suscitará dentre os seus irmãos um profeta como eu, e é ele que devereis ouvir. Foi o que tu mesmo pedistes ao Senhor, teu Deus, em Horebe, quando lhe dissestes nos dias da Assembleia: não ouça eu mais a voz do Senhor, meu Deus, nem torne a ver mais esse fogo ardente, para que eu não morra. E o Senhor disse-me: está muito bem o que disseram, eu lhe suscitarei um profeta como tu dentre os seus irmãos, minhas palavras porei em sua boca, e ele lhes fará conhecer as minhas ordens. Aqui o texto nos fala que o Senhor está conversando com um profeta, né? E quem é esse profeta? Esse profeta, ele é Moisés. Moisés, ele conversava face a face com Deus. Imagina aí, né? Nessa que eles conversavam face a face, Deus fez uma promessa a Moisés. E qual seria essa promessa? A promessa seria, né, levantar um profeta entre os irmãos de Moisés, e esse profeta seria semelhante a Moisés, né? Deus colocará as palavras na boca dele, e ele fará tudo o que Deus ordenar. Um detalhe, quando fala irmãos, ali não necessariamente, né, tá falando de irmão de sangue, como eu, Marleide, David, Rodrigo, mas o termo irmãos ali se aplica aos israelitas, né? Porque Deus tinha um povo naquela época, e esse povo eram os judeus, né, os israelitas. Então ali os irmãos poderiam ser qualquer um entre os judeus. Aí em seguida Deus fala, né? É ele que devereis ouvir. Por que será Deus fala isso, né? É ele que devereis ouvir. Naquela época, quando Deus estava levando um povo à terra prometida, lá havia outros povos. Eles usavam alguns meios, né, para chegar perto de Deus, para ver o futuro. Meios que desagradavam a Deus, que não era de Deus. Eles usavam o quê? A feitiçaria, a magia, invocação dos mortos. Essas coisas que não são cristãs, sabe? Adivinhação, né? Aí Deus, com medo, não querendo que o seu povo contaminasse com aqueles, Deus falou, né, que ia levantar um profeta. E era o profeta que eles deveriam buscar. Porque imagine, né, aquele povo buscando os feiticeiros, os que praticavam magia para saber algo, né, de suas vidas. Seria complicado. Aí o Senhor deixa isso claro, né, que ele ia levantar um profeta e era ele que eles deveriam ouvir. Deu para entender um pouco dessa parte? Seguindo, semelhante a Moisés, né? Ao longo da história, poucos conversavam com Deus face a face, e somente Moisés conversava. E Moisés, ele foi um grande profeta, né? E Jesus, ele foi muito maior do que Moisés. Jesus era esse profeta que Deus ia levantar. Mas por que será que o povo pediu para eles levantar, né? Naquela época, se alguém descumprisse alguma ordem do Senhor, eles poderiam ser feridos de morte imediatamente. Exemplo, na Arca da Aliança, quando os filisteus roubaram de Davi, Davi trazendo a Arca do Senhor de volta, tinha lá, Davi, como a arca era meio pesada, Davi estava usando os 2 bois, né? Nessa, os servos puxando, eu não sei se o boi tropicou, mas aconteceu alguma coisa que levasse a um dos bois fazer algo e a arca fosse cair. Nessa que a arca fosse cair, né, o servo olhando para cima, tentou pegar a arca, né, para não deixar a arca cair, tentou segurar. Nessa o Senhor desagradou daquilo, porque naquela época somente os sacerdotes poderiam pegar na arca. Eu não sei se algum outro profeta poderia. Então, como nós vimos, o servo foi ferido de morte pelo Senhor. Davi se entristeceu, né, porque ele sabia que o servo não fez aquilo por querer. Então nós vemos que se descumprisse uma ordem, pequena que seja, ele era ele era morto por Deus. Então o povo já tinha esse medo. Aí eles pediram para o Senhor levantar um profeta entre eles, né? Para que pudesse conversar com eles por Deus. Seria bem mais fácil para eles, né? E o Senhor ouviu essa súplica deles quando eles estavam em Horebe e levantou esse profeta. Então, gente, né? Na época de Moisés, o povo cometeu um grande pecado. Que seria importante, né, para a gente assemelhar Moisés com Jesus. Seria esse fato. Quando o povo pecaram com Deus, né, qual foi esse pecado? Eles fabricaram um ídolo para adorar. Naquela época, geral tinha seus ídolos, né, seus deuses. Cada um via, né, olha, é esse Deus que eu adoro, né? Tinha imagem. Os romanos, quando um rei morria, eles faziam uma imagem daquele rei, né, depois dele morto, e começavam a adorar como se aquele rei fosse um deus. E os judeus, digamos, aquele povo, todo mundo já era acostumado, né, com imagens. Então os judeus também queriam fazer uma imagem de Deus. Como eles não viam Deus, eles, como é que vão fazer, né? Mas eles queriam uma imagem.
Então, eles tiveram ideia, né, de fazer a imagem de um touro, porque o touro simbolizava força, né? E nosso Deus, ele era forte. Vou descer aqui. Vixe. Então, o povo fez um ídolo para adorar. Quando Moisés viu aquilo, Moisés, meu Deus, né? Moisés sabia do que eles tinham feito. E Moisés foi o mais rápido possível a um morro bem alto. Por que Moisés foi lá? Ele foi interceder para aquele povo, né? Ele foi, digamos, ser um mediador. E Moisés clamou ao Senhor, né? Senhor, eles cometeram um grande pecado contra ti, mas perdoa-os, Senhor. Se o Senhor não perdoar, pode me tirar do livro da vida que o Senhor está fazendo, né? O livro que o Senhor está escrevendo. Aí Deus falou o seguinte, né? Que ele não ia tirar Moisés, né, do livro, apenas aqueles que erraram com Deus. Então notamos que o sacrifício de Moisés, ele não foi aceito. Paulo também tinha vontade de morrer para o seu povo, né? Só que o sacrifício dele também não foi aceito. O único sacrifício que foi aceito foi o de Jesus Cristo. E o Messias, ele é claramente, né, aquele que encaixa nas palavras que Deus usou. E o Messias, ele era semelhante a Moisés na questão de mediador. Os dois foram grandes mediadores em seu ministério. Eles cumpriram com muita finalidade os ministérios que Deus tinha para cada um, né? A missão que Deus deu para eles cumpriram. Outra coisa que fizeram semelhante, nos milagres. Eles faziam muitos, né? Inúmeros, né? E variados tipos de milagres. Moisés, ele abriu o mar e fez muitos outros milagres. Jesus, né? Ele caminhava sobre as águas. Ele parava a tempestade, expulsava demônios. Com alguns pães ele alimentava a multidão, ainda sobrava cestos. E outra coisa que eles são semelhantes é quando Deus fala, né? Eu vou colocar as palavras na boca desse profeta e ele fará tudo o que eu ordenar. Na Bíblia, Jesus fala o seguinte, olha que interessante, Jesus fala, é que eu não falo por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Mais adiante, uns 3 capítulos, Jesus fala, é que não tenho feito nada por mim mesmo, mas o Pai que me enviou, esse tem prescrito tudo o que vou dizer e tudo o que vou anunciar. Essa prescrição que Deus estava conversando com Moisés, né? Ela foi cumprida com 1500 anos depois. Depois de Moisés, Jesus tornou, né, a vir 1500 anos depois. É isso.